Oi, Edgar, desculpa. Horário. Que isso? Eu peço desculpa com essa cara deslavada, né? Desculpa, meu puto. Imagina, fique super tranquilo. Seja É bem-vindo, bom estar Edgar. aqui de qualquer forma. Seja bem-vindo, Muito Edgar. obrigado. Edgar, na semana passada, surgiu um assunto aqui com relação àquelas pessoas que se blindam ou se recusam a ouvir ah, alertas, que se recusam ou não percebem que estão sendo alertadas. Qual o fenômeno que move pessoas que estão diante de um abismo e não entendem que um passo para trás diante de um abismo é um passo para frente? Onde eu quero chegar, Edgar? Tem pessoas que insistem em fazer errado, são alertadas de que estão fazendo errado, que correm riscos diante das suas decisões, mas aparentemente há uma surdez que tiram essas pessoas do equilíbrio ou do senso, do racional, e as colocam diante de situações onde, repito, o resultado é sempre trágico. Sim. O que acontece com essa blindagem, Edgar? Puxa, Pitoli. Olha, eu penso que todos nós temos nossos motivos para caminhar numa determinada direção. Ou seja, para pensar de uma determinada forma e para fazer de um determinado jeito. São as nossas convicções? São as nossas convicções, são desejos, muitas vezes. Não são convicções, às vezes, só. Mas são desejos, eu quero aquilo. Ou são impulsos que foram gerados por algum acontecimento e que a gente interpretou daquela forma e que aparentemente nos jogam para uma determinada direção. Eu não gosto dessa expressão. O que o correto é, eu vivi determinadas situações e eu decidi ir para determinada direção. Né? Eu não sou jogado à minha revelia. Só que, por que que nós não enxergamos o abismo? Ou por que nós não avaliamos o caminho que a gente está indo para verificar se ele está trazendo resultados positivos ou não, ou nos levando a determinados objetivos? Porque nós vivemos inconscientemente. Vivemos sem perceber o que está acontecendo dentro de nós. Somos quase que dominados pelas nossas emoções. Por isso que dizem que nós somos seres racionais. E eu acho que nós seremos um dia. Hoje, na maioria, generalizando, eu entendo que nós somos seres emocionais. E dominados pelas emoções, Pitoli. Edgar, ontem eu estava assistindo, gosto muito de assistir History, canal History 2. Muito legal. E ontem à noite estava passando sobre guerras mundiais, Uhum. a Primeira Guerra. E o final da Primeira Guerra, o caminho para o final da Primeira Guerra, foi a chegada dos americanos à guerra, com centenas de milhares de soldados, enfim, tal. Uhum. E diante de uma de St. Miel, uma das mais importantes batalhas, né, nessa derrotada do exército alemão, ou da vitória dos aliados na Primeira Guerra, passou por um momento... Primeira ou Segunda Guerra? Na Primeira Guerra. Ok. Na Primeira Guerra, 1918. Ok, legal. Onde um tenente do exército americano tomou uma decisão que era estrear uma novidade na guerra, que eram os tanques. Uhum. Os veículos leves, mas os blindados. Ok, Para tentar fazer retroceder o exército alemão, enfim. legal. Aquele tenente que teve essa estratégia naquele momento da guerra, lembrando, é uma guerra, onde É uma morreram guerra. mais de 30 milhões de pessoas, 37 milhões, se não me engano, Talvez uma das mais cruéis, das né? mais cruéis. Baioneta Bárbaras. ainda, lembra? Bárbaras, né? Sim, sim. Espetava-se a baioneta, Sim, imagina. né? Ele, na noite que antecedeu essa ação, essa operação, ele não dormiu. Ele não conseguiu dormir. E o que ele fez, Edgar? Ele, sob risco, à noite, ele foi rastejando pelas trincheiras, fazendo o trajeto que os tanques fariam, Edgar. Nossa. Olha isso. Rastejando, sozinho, à noite. Uhum. Por quê, Edgar? Porque ele não conseguia dormir pela falta da certeza, da convicção de que os tanques conseguiriam passar por aquele local. Certo. Ele, sem dormir, rastejou e comprovou que os tanques conseguiriam passar por ali.
e ele venceu aquela batalha. Na sequência, teve um depoimento, eu acho que foi do Colin Powell, que foi um dos Grandes generais. né, agora recente, já na Guerra do Golfo, né, Colin Sim, Powell, exato. que diz o seguinte: na guerra, a sua experiência, e eu tô colocando a vida como uma guerra aqui, tá? Tá Porque certo? é uma batalha diária. Sim, É uma batalha diária. É uma guerra, o todo, né? Guerra, é claro, um trocadilho, claro. mas é uma batalha diária. Sim. A gente levanta para vencer, né? Salvo engano, acho que todos aqui levantam para vencer. Sim. Sair derrotado da cama, fica na cama. E ele falou o seguinte: muito é da experiência que colecionamos para tomar as decisões aliadas às nossas intuições. Certo. Olha que colocação. Então, de alguém tão... É estranho ver dele, né? Até. Eu estranhei também. Eu estranhei Curioso. também. Então, quer dizer, as decisões tomadas através da experiência aliadas à intuição. Onde entra a intuição? Como é que as pessoas conseguem identificá-la se elas não estão sintonizadas com a intuição, Edgar? Não, assim, é algo mais grave, né? Como que a gente capta uma intuição, como a gente percebe uma intuição se a gente está adormecido, se a gente nem sabe o que a gente pensa, qual que é o meu pensamento. Não é nem sintonia, então. Não. É dormência. É dormência, porque veja, nós temos o nosso fluxo mental, né? Que são os nossos pensamentos. É aquilo que brota de nós mesmos, por N motivos. Mas a gente precisa pensar que veja, se nós já conseguimos saber que ao andar numa calçada, a gente está sendo bombardeado por ondas eletromagnéticas das rádios, tá certo? Das Dos TVs, celulares, dos milhões de celulares. Os portões eletrônicos. Nossa, né? De cada equipamento. Os Wi-Fi. Exatamente. Então, nós vivemos isso. Agora, os nossos pensamentos também são ondas eletromagnéticas. E quem diz isso é a ciência. Ou seja, ao pensarmos, nós somos dínamos geradores dessas energias que estão sendo emitidas ao nosso redor, focalizando as pessoas que a gente pensa. Bem, enfim. Ou seja, uma intuição pode ser a captação de um pensamento de alguém que pensou em mim, que pensou alguma coisa, enfim, não importa, mas uma captação que eu tenho. Ou seja, esse pensamento não é meu, certo? Como identificá-lo? Se eu souber qual é o meu. Se eu souber como eu penso. Porque você já deve ter vivido de ter recebido intuições completamente diferente do que a sua experiência e o seu entendimento lhe deu. Não é verdade? Vou parar aqui. Por quê? Tô atrasado. Por que eu vou parar? Não tem sentido aparente. E aí você para, e foi importante você parar. Então, assim, o fato de nós nos conhecermos é extremamente importante, inclusive para a gente valorizar as nossas intuições, porque elas são geralmente muito benéficas, e para a gente estar aberto e aumentar a nossa sensibilidade ao recebimento delas. Agora, Edgar, ao mesmo tempo a gente precisa ter sintonia. Né? E o que eu digo de sintonia é criar esse campo magnético favorável também. Ser uma antena. Uma boa antena. Uma boa antena. Um bombrilzinho. Exato. Né? Colocar um bombril na antena. Sim. Porque, por exemplo, quantas vezes eu entro no meu carro para sair de casa, por exemplo, esqueço algo em casa e sou alertado por uma intuição. Então. Não é verdade? Tipo assim, você pegou o documental? Aí eu, opa, obrigado. Na hora eu já reconheço, faço sinalzinho, igual o Ronaldo quando fazia gol, apontava o indicador para cima. Sim. Eu faço, ó, valeu, já entendi, beleza, obrigado, né? Perfeito. Porque eu entendo também que quem agradece sempre tem. Sim. Opa, ele nos ouve, as intuições chegam, esse sopro chega. Pitoli, o agradecimento já é estar acordado por ter percebido que aquilo era algo que ajudou. Poxa. Né? Agora, se a gente acha, puxa, que bom que eu lembrei-me, somente isso, e muitas vezes é evidente, a gente se lembra também, né? Somente isso, a gente começa a entender que nós somos autossuficientes, e não somos.
Agora, Edgar, ao mesmo tempo, como discernir que não é o diabinho, que é o anjinho, que senta do lado, naquele ombro teu, né? Não tem aquele Sim, desenho do pica-pau, sim, não é? Que, sim, de um lado o diabinho, do outro lado o anjinho, né? sim. Como discernir? Não, e bem colocado, né? Porque quando a gente fala de intuições, normalmente a gente pensa nos bons pensamentos e bons conselhos, né? Mas também conseguimos captar, e isso é muito mais fácil, inclusive, aquelas dicas péssimas que só vão nos levar realmente pro abismo que você citou. Como que eu percebo? Poxa, eu tenho que ter o crivo. Porque é o seguinte, eu recebo uma intuição, eu recebo um conselho intuitivo ou falado por alguém. Sou eu que vou decidir se eu vou fazer ou não. Sou eu que estou no comando. Agora, se eu renuncio a esse comando, aí, aí, aí vai tudo. Né? Vem tudo e você vira um autômato, realmente. E isso tem a ver com a inconsciência, com nós estarmos mais sobrevivendo do que vivendo. E aí, Pitolli, ainda continuando, as pessoas falam: puxa, minha vida só dá errado. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem jeito de dar certo. Você não está no comando. É, a falta de comando. Exato, você fica perdido. Ao mesmo tempo, Edgar, tem aquela história do o que começa errado tem uma chance altíssima de dar errado. Altíssima. Né? Aquela história do insistir, o goela abaixo. É. Como funciona isso do ponto de vista de eu dar um basta? Né? Eu preciso ter uma força que muitas vezes muitos não têm. Levados pelo Maria vai com as outras. Sim, Ah, os meus amigos estão tomando essa bebida alcoólica aqui, eu vou experimentar. Igual os garotos outro dia que sim. fumando narguilé, explodiu o narguilé, pegou fogo no rosto do garoto, tal, não sei o que. Tal. Eu olho e falo assim, 17 anos, foram pro hospital, imagina o pai buscando no hospital, Poxa vida. falando assim, aí, idiota. Aí, o burro, né? Nem sabe o que é, tá usando, explodiu na sua cara, tá aí você agora com o rosto queimado por algo que certamente eu não lhe ensinei a fazer. Sim. Ah, Sim. mas meus amigos fazem. Sim. Como dizer, como bater o pé e dizer não, hein, Edgar? Nós em grupo somos muitas vezes terríveis, né? Já foi dito que a massa é muitas vezes inconsciente. Muitas vezes. Né? Eu tenho medo das massas. Né? Mas reduzindo a massa para um grupo, nós somos muito influenciados pelo grupo. A gente se deixa, né? Melhor dizendo. Por quê? Porque existe dentro de nós um desejo brutal de sermos aceitos. Né? De não sermos o diferente, aquele que sofrerá bullying se a gente agir como a gente pensa que deve agir. Né? E aí a gente, infelizmente, tem cedido a sugestões geralmente não boas daqueles que estão no grupo. Por isso, Pitolli, a importância de escolhermos bem o grupo. Porque assim, de fato, você colocou muito bem, é muito mais fácil você decidir se vai estar lá com aquelas pessoas ou não, do que após estar lá, você se retirar e interromper uma trajetória. É muito mais difícil. Eu comecei um projeto, né, eu comecei um problema para minha vida, né? E aí eu percebi que, puxa, não foi legal e eu interromper. É possível, possível e necessário, mas é muito mais difícil do que se você não tivesse começado. Porque, de certa forma, ao começar, há um certo comprometimento, né? A gente começa a fazer acordos que devem ser rompidos muitas vezes, mas que evidentemente tem um custo pessoal de fazê-lo. Mas é muito válido que se faça. O Edgar, chegou uma informação, eu estava ouvindo hoje no rádio pela manhã, de manhã eu ouço o Rio, eu gosto de ouvir uma rádio do Rio de Janeiro, eu ouço a Tupi do Rio, gosto muito, e como eu trabalho para o Rio de Janeiro, eu ouço Legal. com frequência. Uhum. Aí uma informação veiculada lá que me assustou. Os jovens, os adolescentes, primeiro contato com a bebida alcoólica. Poxa vida. Sabe qual é a média de idade? Não. Sabe hoje no Brasil? 12 anos e meio. Poxa vida, uma criança. 12 anos e meio o primeiro contato com a bebida alcoólica. Onde? Em casa. Em casa. Em casa. Tinha certeza. Tá? Uma criança, um adolescente com menos de 15 anos, e é uma régua que passa um estudo, 15 anos, Uhum. ele aumenta em 4 vezes a possibilidade do álcool só ser a porta de entrada. É só o começo. Certo. O cérebro passa a se sentir afim de. Acostuma-se. Acostuma-se. Agora, Edgar,
nós também temos uma outra situação que tem acontecido rotineiramente, que são os jovens se encontrando para o tal do rolezinho. Uhum. Rolezinho em condomínio, inclusive. Hein? Sim, E em condomínio fechado não passa polícia. Tem esse outro detalhe. sem dúvida. A polícia não acessa. Esse é um ponto interessante, né? Significa que há a responsabilidade plena dos pais, né? Dos pais. Ok. Não vai ser do segurança ou do vigia. Não. Não é do vigilante, é Sim. dos pais. E nós temos relatos de situações rotineiras de jovens em coma alcoólico, Sim. né, embriagados, experimentando drogas ou cigarro, porta de entrada. As mesmas lícitas, as drogas lícitas, elas servem de porta de entrada. Até porque as lícitas ainda têm antes deste nome o nome drogas, né? Sim, drogas Lícitas. E onde estão os pais que não ouvem esse grito dos filhos? Por quê? De alguma forma eles já devem ter gritado e não devem ter sido ouvidos, Edgar. Isto é um grito, inclusive. O uso é um... O uso é um Claro. grito. Porque assim, eu sempre penso que o uso de qualquer tipo de droga, ele nunca é a causa de alguma coisa. Né? Ele é o efeito de algo. Ele é uma sinalização de algo. Eu faço isso porque algo está acontecendo. Então, é um grito. Né? Então, veja, eu tenho tudo financeiramente falando, mas ainda não estou bem. Né? Me falta algo. E aí, faço isso para tentar me aliviar, ou então para atender o grupo. Enfim, eu estou num momento ainda de imaturidade emocional, psicológica, etc. E eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Né? Então, essa é uma forma dos jovens expressarem. Nós, em qualquer idade, inclusive. Agora, onde estão os pais? Você disse. É uma boa pergunta. Talvez eles estejam em atividades para conseguir aquilo que eles entendem ser importantes, mas que talvez não sejam. Importante para quem? Exato. Então, aí que tá, né? Para aquilo que eles entendem. Porque, como eu disse há pouco, Pitoli, eu entendo que as pessoas fazem o que fazem porque acreditam que está certo. Mas muitas vezes chegamos nessas conclusões com reflexões muito superficiais, muito rasas. Ah, não, eu tenho que ganhar muito dinheiro. A pessoa faz isso acreditando que está certa. Mas será? Até quando? Porque, veja, é importante que a gente tenha um certo conforto financeiro. Até quanto? Porque senão virou um vício também. Há muitos tipos de vícios. E eu posso, talvez, dizer que a nossa sociedade é uma sociedade extremamente viciada. E eu não estou falando de drogas. Talvez o crescimento das drogas apenas indique o crescimento ou a existência de um brutal conjunto de vícios emocionais e psicológicos que estão transbordando para as drogas químicas praticamente. Aquela frase, né? Ele era tão pobre, tão pobre, tão pobre que ele só tinha dinheiro, né? Exatamente, Pitoli. Só Porque, tinha dinheiro. porque é muito pobre só ter dinheiro. Né? Porque a gente vai descobrir que a gente só com dinheiro, ressaltando que quem tem dinheiro não necessariamente é infeliz, mas quem só tem dinheiro geralmente não é feliz. Né? Não está realizado, não se fez ainda. Né? Então, assim, tomara que com esses eventos, muitas vezes tão trágicos que a gente vê, com os jovens em especial, todos os pais, não somente os pais daquele jovem, despertem para a necessidade de que eles têm nas mãos um ser em desenvolvimento que necessita profundamente deles. Mas, Edgar, você não acha que as reações elas estão tão efêmeras quanto a mídia? Vamos lá. Morreu 10 no Ninho do Urubu, morreu 24 na Muzema, desabando imóvel, né? Morreu em Brumadinho, não sei o quê. Daí morre o jovem porque estava dirigindo embriagado e bateu não sei o quê, morre não sei o quê. A gente tem situações e situações que colocam a nossa mente em alerta, mas tratadas de uma maneira tão efêmera, tão rápida. O assunto, ele começa e acaba. Né? Brumadinho já acabou? Acharam todos os corpos? Não. Acho que ainda não. Faltam umas meia dúzia. Acho que 39, não sei, não tem um número aí que falta. Mas já acabou? Não, mas o assunto acabou. O assunto não acabou em Brumadinho. Brumadinho, a gente vai ter problemas de saúde relacionados à impureza daquela água. Sem dúvida. Aqui em Bauru, se bobear, porque Sim. a verdura cultivada lá vai chegar aqui, cara. E a gente não discute. Então, essa rapidez, essa
essa forma rasa de discutir as coisas tem acontecido em casa, Edgar? Tem. Assim, por exemplo, olha, se você continuar fazendo isso, a sua punição será essa. Tão efêmera quanto as questões relacionadas ao mundo aí fora. Quer dizer, que punição? Você vai dar sustentação a isso? Você vai conseguir honrar o que você está falando? Ou ele amanhã faz de novo, você nem viu, e aí? Né? Uhum. Por quê? Tá raso demais, Edgar. Mas um relacionamento raso entre pais e filhos. Agora tem um estudo, Edgar. Vou compartilhar com você. Legal. Li ontem. Até falei já, Paulão, e pro Pinguim aqui. Achei sensacional. Um estudo feito com pais na relação com os filhos. 99% dos estudos nessa relação mãe, filho e pais acontecem entre mães e filhos. 99% dos estudos estão direcionados para as mães. Certo. E surge um estudo que diz o seguinte: a participação do pai é fundamental. Uma criança que tem o seu pai próximo, e olha só, os pais têm uma característica que deve ser preservada na relação com os filhos. Sabe qual é, Edgar? Nós que viemos de uma geração onde os pais eram sisudos, bravos, tal. Você sabe qual é a relação que deve se estabelecer entre o pai, não estou falando mãe, pai, estou falando pai, o homem, né, nesse caso, e o filho, sabe qual é? Da brincadeira. A brincadeira entre o pai e um filho e uma filha dá a ele uma sensação de pertencimento que ele não tem com o outro, é com o pai, a ponto de melhorar a relação dessa criança na escola, com o professor, ele melhora. E tem pai que acha que o grande negócio é ser bravo, sisudão, sim. sem equilíbrio. Tem hora que tem que dar um tapa na mesa, sem claro. dúvida. Pô, isso é educação. Dúvida. Sim. Né? Agora, Edgar, olha isso, a relação, o que marca a relação filho e pai é a brincadeira, Edgar. Muito legal saber, hein? Muito legal. Muito legal. E o que eu fiquei mais feliz é o seguinte: eu brinco pra caramba. Que bom que você já tá no caminho. Eu fiquei feliz, compartilhei com a minha família, tal, estudo. Falei assim, quantas vezes a gente tá tolindo crianças de brincar? Sim. São crianças, cara. Deixa brincar. Ô, Pitol, olha, a gente se esquece. Olha, eu acho que é unânime. Todo mundo já sabe que as crianças são muito observadoras. Eu acho que ninguém não sabe disso. E que o exemplo, ou seja, o que a gente faz, é absolutamente importante para elas. Elas observam isso. E o que a gente fala é quase irrelevante. Porque o nosso viver, o nosso comportamento se sobrepõe. E aí, a gente, observando, sabendo disso, a gente não para pensar nessa superficialidade, nessa efemeridade que você comentou há pouco, não para pensar como que o meu comportamento está impactando as pessoas ao meu redor, inclusive as crianças, não somente os filhos, sobrinhos, etc., mas principalmente os meus filhos. Que amor é esse que nós temos, afinal de contas, pelos nossos filhos? Que amor é esse? O que esse amor de fato está fazendo? Porque todo mundo diz que faz tudo para os filhos. Primeiro que fazer tudo talvez não seja certo. Tá certo? Você faz tudo e não deixa nada. Exato. É preciso fazer o que eles necessitam para serem pessoas autônomas, independentes, fortes. É isso que eles precisam. Né? Eu já vi alguns psicólogos comentando que as famílias, as relações pais e filhos estão profundamente comprometidas hoje em dia, sem generalizar novamente, porque os pais, nas suas carências, esperam que os filhos os amem, Pitoli. E quando eu vi isso, eu fiquei lembrando, meu pai e minha mãe nunca me perguntaram se eu os amo. Nunca. Nunca me perguntaram. Porque a pergunta sempre fala de quem pergunta. Por que meu pai e minha mãe querem saber se eu amo? Será que são carentes? A criança fala não amo, ou fala amo, ela não sabe o que está falando. Se nós mal sabemos aos 50 o que é amor, imagine uma criança de 11, 12, 15, 20, se ela sabe o que é isso. E que muitas vezes não experimentou o teu. Exatamente. Ela não experimentou o teu, cara. Exatamente. Então, gente, é assim, nós amamos as pessoas que dizemos que amamos, filhos e outros. Como é isso? Edgar, como é isso? Assistindo televisão esse final de semana, futebol,
Aí apareceu lá um comercial do lanche do McDonald's, Aham. o Paramamelt, acho que é isso. É novo. Inclusive é um projeto social muito legal. Eu indico, tá? Certo. Eu Aham. indico. Olha o que aconteceu. Eu assisti a televisão, mostrou fazendo lanche, o olho já cresceu, né? A fome já... eu já olhei e falei... Aí em casa eu e o Miguel, falei assim... Filho, esse lanche é maravilhoso. Aí ele assim... Você já comeu? Ó a pergunta. Olha a pergunta. Mas veja, foi um teste. Não, mas foi um teste. O teste está... Maravilhoso como? Você já comeu? Não, não é nem o fato de não ter levado, Paulo, mas assim, ó. Você já experimentou para falar se é bom? Foi um teste, Edgar. Foi. Ele me testou ali. Sim. Peraí, você falou que é bom pra caramba, você já comeu, cara? Já comeu, cara pálida? Já comi. Aí ele assim, se tem salada, não. Já comeu, cara pálida? Já comi. Então eu também vou experimentar. Olha o exemplo. Exemplo. Olha o Do nada, o cara te testou. Ele me testou ali, se eu Sim. falasse assim, não. Ele podia mandar um na minha lata assim. Então como é que você sabe que é bom? Sim. Não é verdade? Sem dúvida. E para todos. Sem dúvida. Em todos os níveis de relacionamento, né, em especial com seus filhos, você é exemplo. Exemplo. É exemplo. Posso contar uma história? Deve. Para a gente fechar. Exato. Uma senhora com o filho foi até o Gandhi, lá na Índia. Ela é indiana também. E pediu para que o Gandhi a ajudasse para que o filho comesse menos açúcar, que estava lhe causando problemas. Ele disse, pois não, traga o seu filho daqui uma semana. Ela falou, tá bom. Uma semana depois, ela voltou com o filho e o Gandhi disse assim para o filho, filho, amigo, ou criança, não coma açúcar. Aí a mãe falou, mas Gandhi, por que você não disse isso semana passada? Ela falou assim, porque a semana passada eu comi açúcar. Que autoridade eu tinha? Então, a nossa... Valeu, Esse Edgar, Gandhi é obrigado. terrível, hein? Esse Gandhi. E sem armas na mão. Sem armas, não. A arma dele era o amor, né? Então, olha só a coerência, né? A coerência com ele. A mãe e o filho jamais saberiam se ele come ou não come açúcar. Jamais saberia, mas ele saberia. Gente, ele parar de comer açúcar para ajudar alguém que talvez ele nunca mais visse. Isso é muito sério. E dá ao conselho que ele deu um poder transformador que nós possivelmente ignoramos. Porque não vamos nos esquecer quem foi ele e o que ele fez. Ele derrotou o maior império, talvez já visto, né? Libertando quase 1 bilhão de pessoas, apenas pedindo e agindo sem nenhum tipo de violência. Claro que por trás disso uma profunda coerência e em cada ato, em cada palavra, a consistência da sua integridade do que havia dentro dele. Isso é muito poderoso. E eu termino o programa de hoje, já que falamos de família. Olha o recado que chegou para mim durante o programa. Para você. Pitoli, bom dia. Gostaria de lhe informar que sua esposa e seus filhos acabaram de deixar o meu estabelecimento. Foi uma honra recebê-los aqui. Vixe. Passe aqui qualquer hora, porque eu gostaria muito de apertar a sua mão. Não perca um programa sequer, um grande abraço. O Iser está no estacionamento ali na Rio Branco, na quadra 26. Os meus em casa estão de férias e foram ao médico, ao dermatologista hoje cedo ali no como chama? No Metropolitan. Uhum. Então por isso que pararam o carro ali, até justifiquei. E ali darei um abraço nele. E na sequência das mensagens, muito carinho, com quem eu mais amo. O que Iser pode ganhar de mim, se não é o meu amor e o meu respeito? Eu nunca vi o Iser. Não sei quem é. Mas ele deu para quem eu mais amo aquilo que eu gostaria que eles ganhassem. Então ele deu para você. Entendeu? Sim. Até segunda, Edgar. Até segunda. Abraços a todos. Obrigado. 2 para o meio-dia. Trabalhei com Alex Franco, Leonardo de Souza, Luiz Pereira e graças a você nós estamos aqui. Eu volto 3 da tarde no Ligado na Cidade e está chegando a equipe do Camisa 10. Boa semana para você.
Fantástico. Ligado na cidade. Ligado na cidade. Oferecimento Unimed Bauru. Cuidar de você, esse é o plano. E Milazzo Fiat Bauru. Avenida Nações Unidas 3251. Na Milazzo, você pode. Menos frio, mais